Começaria então pelo professor José Gonçalves Machado, que é natural de Paredes, é mestre e doutor em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho. É advogado desde 2014 e atualmente atua como Off Counsel da Sociedade de Advogados Raposo Subtil na área de recuperação e insolvência de empresas. É docente na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona, em curso de licenciatura e de mestrado, e é também docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em cursos de pós-graduação em Direito da Insolvência e Recuperação de Empresas. É investigador no Centro de Estudos Avançados em Direito Francisco Soares. É autor de várias obras e artigos nacionais e estrangeiros. Já tivemos também o prazer de o ter noutros encontros. Já é uma personagem conhecida, digamos assim, pela comunidade dos administradores de insolvência, e, portanto, dar-lhe a palavra para o ouvirmos. Bom dia a todos. Começar por cumprimentar todos os presentes, o convite que me foi endereçado pela APAES, que muito agradeço e muito me honra, os meus ilustres colegas de painel. E, enquanto é colocada ali a apresentação, eu queria dar uma palavra de elogio e sincero, digamos assim, aos administradores judiciais e às funções que exercem, porque, de facto, é uma atividade relevante e muito impactante na vida dos devedores, dos credores e da economia e da sociedade em geral, e, por isso, tem um reverso que é a comunidade é muito exigente relativamente à atividade que os administradores judiciais exercem, enquanto extensão ativa e viva dos tribunais, e fóruns como este ajudam e cultivam essa cultura de elevação, responsabilidade e competência que vos é exigida, e não tenham dúvidas que, de facto, são uns atores importantes e imprescindíveis. Na apresentação que farei hoje, quero, de alguma forma, enaltecer e esclarecer o papel dos administradores judiciais provisórios no contexto do PER. Procurarei destacar aquilo que eu chamo os deveres esquecidos. Porquê? Porque muitas vezes, não vou generalizar, mas algumas vezes, verifica-se que o foco da atuação do AJP restringe-se à elaboração da lista provisória de créditos, a autorização ou não autorização de atos de especial relevo, à prorrogação dos períodos de suspensão ou negociação e aos pareceres. Já não é pouco, né? Mas é que esse não é o objeto essencial do PER. O objeto essencial do PER é a negociação. E na negociação o AJP tem um papel importante. Na minha apresentação irei abordar estes temas que aqui trago: caracterização do plano de recuperação, o papel da AJP na negociação dos planos de recuperação, o parecer do AJP e os critérios de homologação, e vou aqui adiantar o tema e fazer a ponte com este tema, que é as teses da nulidade parcial da ineficácia relativa, que a jurisprudência, de forma muito criativa, mas no meu modesto entendimento pouco sustentada, tem invocado para homologar planos que deveriam ser recusados ou então homologados. E depois apresentarei algumas pistas ou alternativas para superar este dilema, tendo em mente não só o nosso ordenamento jurídico, mas aquilo que, no fundo, tem sido praticado pelas ordens jurídicas, porque, neste momento, o nosso direito não é simplesmente um direito só nacional, é influenciado claramente pelo direito europeu. Quanto ao plano de recuperação, porquê é que é importante nós percebermos do que é que estamos a falar? Porque isto depois tem impacto na apreciação que o juiz fará sobre o plano de recuperação e no papel dos intervenientes na definição, na delimitação deste plano de recuperação. E a primeira pergunta que temos que fazer é: qual é a sua natureza? Estamos a falar do quê? Estamos a falar de um contrato? Estamos a falar de outra figura de natureza processual, influenciada por princípios e regras do direito da insolvência? Ou estamos a falar numa realidade mista que tem algo contratual ou algo também processual? Isto é relevante porquê? Porque se é um contrato, sabemos que os contratos estão sujeitos a princípios e regras previstas, nomeadamente, no Código Civil, e um dos princípios é da eficácia relativa dos contratos. Os contratos produzem efeitos em três partes. Ora, no PER,
o plano de recuperação não produz efeitos apenas entre as partes que concordam com o consentimento. Produzem efeitos também contra partes discordantes. E, por sua vez, este contrato, se for um contrato, também vigora outro princípio, que é o da liberdade contratual. As partes decidem com quem negociar, quando negociar e o que negociar. Ora, nós olhamos para o PER e encontramos vários limites. E depois também podemos ainda completar este leque com um princípio da boa-fé, que se aplica à negociação dos contratos. E por isso compreende-se a crítica que se faz. Se calhar não será bem um contrato. Não será somente um processo, porque, na verdade, o conteúdo do plano resulta ou deve resultar de uma negociação. Atalhando o caminho, a posição que eu tenho sustentado, e não sou o único, o professor Rui Pinto também tem defendido isto, que estamos perante uma transação, que é uma modalidade de contratos prevista no Código Civil, artigos 1248 e 1249, portanto, uma transação é um acordo celebrado no contexto judicial que é homologado pelo Tribunal, que se enquadra na exceção prevista do artigo 406, número 2 do Código Civil, que prevê que um contrato pode vincular terceiros, partes discordantes, nas situações especialmente previstas. Ora, o PER, este procedimento especial, este processo especial de revitalização, contém um plano, que é um contrato, que pode vincular partes discordantes. E, por isso, nós temos aqui uma transação sui generis, porque ela está subjacente, porque ela tem subjacente um procedimento, ou, se quisermos, um processo, no qual se devem desenrolar as negociações, sendo que este processo especial de revitalização tem uma bifurcação, que é, o plano tanto pode decorrer de uma negociação judicial, que é o regime que está previsto dos artigos 17C a 17H, como pode resultar de uma negociação extrajudicial, que é o regime que está previsto no artigo 17I, e esta negociação extrajudicial pode ter lugar, inclusive, ao abrigo do RER, como sabem. Mas, independentemente disso, quer a negociação seja extrajudicial, quer seja judicial ao abrigo do regime comum do PER, ele vai ser sujeito à homologação, e isso faz com que, de facto, ele produza efeitos após a homologação e vincule partes que votam a favor e partes que votam contra. Vale a pena perguntar ainda qual é a finalidade do plano de recuperação. E aqui há duas posições. Ou entendemos que o plano visa a tutela dos interesses privados, e estou aqui a pensar naturalmente nos credores privados, não os credores públicos, embora eles também sejam credores, mas estão aqui, no fundo, simplesmente uma finalidade de tutela dos créditos que vão ser modificados ou afetados pelo plano. Ou temos também a subjacente à negociação e aprovação e homologação de um plano, a tutela de interesses de natureza pública. E que interesses são esses? São, por exemplo, a própria defesa da empresa enquanto unidade económica e produtiva em atividade, a defesa dos seus postos de trabalho, a defesa do interesse público, enfim, na recolha de impostos por via dessa atividade, e, no fim, o bem-estar social e a estabilidade económica. São interesses que são relevantes, que estão plasmados em vários preâmbulos de vários diplomas e que, no fundo, justificam o esforço legislativo de termos um processo especial de revitalização. Ele não visa simplesmente a composição de interesses privados, ele visa também a satisfação de interesses públicos. E nós vimos, durante o Covid, o que é que o legislador fez para proteger esse interesse público, em várias medidas concretas, nomeadamente com o PEV, com esse processo que foi criado para esse fim. E, portanto, o processo especial de revitalização, por via do plano de recuperação, visa simultaneamente a tutela de interesses privados, mas também de interesses públicos. E isto é sustentado em princípios que são aplicados ao plano de recuperação, à sua negociação, que são de natureza privatística e natureza publicista ao mesmo tempo. Que princípios é que nós temos de natureza privatística? Autonomia privada, da tal liberdade contratual e no seu princípio da eficácia relativa, na exceção prevista no artigo 402, o princípio da boa-fé, que é um princípio transversal ao direito, mas que tem uma especial ênfase nas negociações, que está logo previsto no artigo 227 do Código Civil, e no artigo 762, número 2. E o princípio da igualdade de credores. Este princípio da igualdade de credores já tem subjacente
uma com que ele foi criada, e é preciso ficar claro que este primado da recuperação assenta na ideia de que o legislador entendeu que era necessário criar um regime favorável à recuperação de empresas pré-insolventes suscetíveis de recuperação, com o objetivo de não só acautelar os interesses particulares, privados, dos credores afetados, mas também os interesses públicos de que falei há pouco. E este primado da recuperação obriga a que, no caso concreto, façamos uma ponderação casuística e, em caso de conflito de interesses, aquele que deve prevalecer, verificados os pressupostos que a lei exige para que um plano seja homologado, é a prevalência do interesse público, do primado da recuperação. E porquê falar dos princípios? Isto é conversa de jurista? Não. É conversa que todos os atores que intervêm no PER devem ter em consideração. Porquê? Porque os princípios gerais do direito têm, essencialmente, três funções. Uma função normativa, procuram estabelecer e ordenar a conduta das partes no processo, naquilo onde a lei não é clara ou é omissa. Tem uma função supletiva, que visa exatamente colmatar as lacunas que são próprias, quando se recorre a conceitos indeterminados, a exemplos, a cláusulas exemplificativas. É óbvio que há vazios no sistema que devem ser preenchidos. E, por exemplo, nós no PER temos uma remissão expressa para a Resolução 43 de 2011, de 25 de outubro, que são os princípios orientadores da reparação extrajudicial, que pouca atenção tem sido dada, mas que visa exatamente, e são, na verdade, estes princípios orientadores, concretizações do princípio da boa-fé, do primado da recuperação e da autonomia privada. E é preciso que o legislador, o intérprete, o aplicador da lei e os administradores judiciais tenham isso em conta, porque muitas vezes o PER que está formalmente consagrado na lei, não respondem a satisfatório para o caso em concreto. E tem também uma função interpretativa na medida em que estes princípios gerais do direito vão nos ajudar, que eu falei há pouco, a autonomia privada, a boa-fé, o primado da recuperação e a igualdade de credores, vão nos ajudar a resolver certas entropias que o sistema tem e, neste caso em concreto, quando estão em causa créditos tributários que estão incluídos no plano de recuperação, é premente analisar estes princípios para dar uma resposta satisfatória. Em síntese, os princípios gerais são princípios abertos, portanto, não são fechados, que estão abertos aqui à realidade, aos factos do caso em concreto, e estão abertos ao contributo que cada um deles pode dar para a resolução do caso em concreto. Portanto, estes princípios gerais não são absolutos, nenhum deles, nem o da legalidade, que é o outro princípio que vamos ouvir a falar a seguir, não é absoluto. Todos eles convivem numa relação de complementaridade e restrição recíprocas. E, portanto, consoante as circunstâncias do caso e o que cada um deles puder oferecer, nós podemos chegar a uma solução que consideramos satisfatória. Porque, no final do dia, o bom senso e a razoabilidade são critérios sempre a ter em consideração, porque eles, no fundo, resultam da correta aplicação destes princípios. Tendo em conta isto, que temos um plano que é um contrato sui generis, que está sujeito a estes princípios, temos sujeitos que são colocados num processo por sua vontade ou que são forçados, mas têm uma missão que é negociar um plano. E o que a prática tem demonstrado é que há uma ideia de que não cabe ao administrador imiscuir-se nas negociações. Isso é coisa do devedor e dos credores. É coisa do devedor e dos credores. Eu estou cá para elaborar a lista provisória e mais à frente fazer aquilo que eu falei há pouco. Ora, não é isso que a lei diz, não é isso que a lei espera. É verdade que o nosso legislador fica um bocadinho aquém. Há pouco comentava com alguém que o legislador cabo-verdiano, que se inspirou na nossa lei, foi um bocadinho mais à frente, concretizou mais. Mas se formos à lei espanhola é igual, e se formos à lei italiana é igual. O administrador judicial, no processo especial de revitalização, tem um papel ativo e proativo nas negociações. E a lei estabelece claramente aquilo que eu identifico como 3 vezes que podemos, com conteúdo diferente, que eu quero aqui distinguir. Primeiro, deve definir os termos que regem as negociações. Ao contrário, se nós olharmos para a letra da lei, o 17D, número 10, aquilo que resulta é, na falta de acordo entre os intervenientes, cabe ao administrador judicial definir os termos que
que regem as negociações. Eu pergunto, quando é que há acordo entre os intervenientes? Não há. Ou tende a não haver. E, portanto, o administrador está lá para verificar e questionar o devedor, porque o que é que deveria acontecer? Primeiro, as propostas de plano não precisam de conter, mas podem conter já algumas linhas orientadoras sobre o procedimento a adotar na negociação. Mas não contendo no convite que é feito aos senhores credores, pode lá ser esboçado algum tipo de orientação, mas não é. E na prática ficam todos à espera de braços cruzados, à espera que o devedor tome a iniciativa, ou muitas vezes o devedor fala só com um ou com dois, ou não fala com ninguém. E cabe ao administrador fazer esse papel. E, portanto, deve fazer, olhando às circunstâncias do CRAD, à dimensão da empresa, à complexidade da proposta do plano, mas segundo critérios de transparência, celeridade e eficiência. No fundo, o que é que o administrador tem que fazer relativamente a este dever? Deve identificar dois momentos importantes, que são: o primeiro é a obtenção de informação e esclarecimento, porque ninguém toma uma decisão de votar um plano sem estar devidamente informado. E se o faz, faz de forma irracional. Segundo momento, estabelecer contactos, comunicações entre os intervenientes, criar canais de comunicação que sejam ágeis e que permitam que o devedor possa comunicar com os seus credores. E isto é mais relevante quando o devedor é uma pequena ou média empresa que não tem, muitas vezes, estrutura nem assessoria capaz de desempenhar este papel. Portanto, é isto que é pedido aos senhores administradores. Segundo dever de orientar as negociações. Este aqui talvez possa ser aquele que suscite mais polémica. Se for só definir, em termos gerais, qual é que será o guião das negociações, eu até fico confortável. Agora, se eu tiver que intervir proativamente, como facilitador, como promotor das negociações, aproximando as partes, apontando dificuldades, apontando eventualmente soluções, então, mas já sou uma espécie de mediador. E é exatamente isso. A doutrina espanhola tem-se deparado com este problema e tem qualificado o administrador judicial, eles chamam o experto em recuperação, como um mediador, como desempenha, de facto, estas funções, embora não tenha esse estatuto jurídico. Mas as funções que lhe são pedidas, em função até daquilo que está previsto no estatuto dos senhores administradores judiciais, a questão da independência, da imparcialidade, ele está numa posição de conferir, digamos assim, confiança e fiabilidade às negociações e, portanto, deve orientá-las, até porque ele tem outro dever que também está previsto na lei, que, para ser realizado, pressupõe os outros dois. Como é que eu consigo fiscalizar ou inspecionar as negociações se eu não estou por dentro dos procedimentos negociais, se eu nem sequer tomo parte no sentido de as orientar? E porquê é que este dever de fiscalização é importante? Porque, se forem logo olhar para o artigo 11º dos tais princípios orientadores da recuperação extrajudicial de empresas, está lá dito claramente que o PER não pode ser utilizado, portanto, aplicado por remissão expressa, não pode servir como expediente dilatório. Ora, o administrador, aquilo que tem que fazer quando cumpre este dever de fiscalização é se existem indícios, elementos que demonstrem que o PER está a ser utilizado como mecanismo dilatório para atrasar a declaração de insolvência. Outros deveres, já aqui falei, e depois tem uns deveres muito importantes, que também não é o objeto da minha exposição, mas que aqui os coloco, para dizer que estes outros deveres e estes poderes de deveres, eles estão intimamente ligados aos outros deveres que falei há pouco, destes deveres, os chamados deveres esquecidos, porque na prática não tenho visto isto. Não quer dizer que não exista. Existe, e há bons exemplos, mas é importante ter em conta este objetivo previsto pelo legislador e que está consagrado nos artigos 17d, número 10 e número 11, e que, na verdade, vão ter um impacto significativo naquilo que é o desfecho do PER e na tutela dos interesses, não só do devedor, mas também dos credores. Porque, em virtude daqueles deveres, os chamados deveres esquecidos, o administrador poderá e deverá até comunicar ao Tribunal determinadas circunstâncias que levem a concluir, por exemplo, que o PER está a ser utilizado como instrumento dilatório. A empresa não presta informação, a empresa não comunica com ninguém, a empresa recusa-se a receber cartas dos credores e recusa-se a dar informação. Eu já defini os critérios de negociação, defini alguns procedimentos simples, expeditos, não atenderam a isso.
O que é que estamos aqui a fazer? Portanto, tem um dever de fiscalizar. E depois, decorrendo destes deveres, o administrador que definiu os termos da negociação porque o devedor não o fez, que orientou as negociações, promovendo-as e procurando uma solução, e que, para além disso, fiscalizou, está em condições de fazer aquilo que a lei também prevê sempre, que é de emitir um parecer sobre as perspectivas razoáveis de evitar a insolvência ou de garantir a viabilidade. E reparem que isto não é sinónimo. Eu posso evitar a insolvência, mas a viabilidade a médio e curto prazo não estar assegurada. Não é? Eu evito a insolvência, logo com instauro o PER, a insolvência, pelo menos durante os meses, é evitada. A questão é saber se, após a homologação, essa situação se mantém. Ou seja, se a empresa supera ou não a situação de insolvência, porque pode não superar. Garantir a viabilidade já é numa perspectiva de médio e longo prazo, não é? Como é óbvio. E sempre que existir pedidos de não homologação dos credores, há aqui outra questão que muitas vezes é colocada, é saber se o plano é mais favorável ou não. E eu penso que, embora a lei não o diga expressamente, o administrador também pode ter um papel importante a desempenhar no que diz respeito a isto. Porquê? Porque o senhor administrador, ao avaliar a situação económica ou financeira da empresa, poderá emitir essa opinião, esse parecer, sobre se, em caso de liquidação, os créditos afetados seriam satisfeitos em maior ou menor medida. E isso pode ajudar, ou isso está intimamente relacionado com a questão da viabilidade. Porquê? Porque, como é óbvio, uma empresa seria tanto ou mais viável quanto maior fosse o perdão, por exemplo. Porque muitas vezes as empresas dizem que precisam de um bocadinho de tempo para poder respirar. Mas o que acontece é que depois da homologação começam-se a deparar com as dificuldades, com a dificuldade de acesso a crédito, com a dificuldade... E, portanto, vivem só para pagar o plano e não há perspectivas de continuidade. E mais uma vez, se aqueles deveres que eu falei há pouco estão esquecidos, de definir, de colocar as partes a negociar, de orientar e de fiscalizar, de alertar para certos problemas e de sensibilizar, poderíamos chegar a soluções diferentes. Porque muitas vezes o resultado deve-se à falta de informação dos credores e à falta de um interlocutor. E isso é mais notório quando é uma pequena ou média empresa. Claro que se a empresa não é viável, são aqueles casos flagrantes e escandalosos, a situação também se resolve facilmente e não andamos aqui 4, 5 meses a perder tempo e a empatar os vários intervenientes. E então, o que é que isto que eu acabei de dizer até agora tem que ver com o juiz? Primeiro tem que ver com o juiz, porque um dos critérios que o juiz vai ter que ponderar é a questão da viabilidade da empresa e de evitar a insolvência. E, portanto, ele precisa do parecer do administrador. E o administrador, para poder emitir esse parecer, não é em 5 dias, sem ter feito nada antes, que vai emitir. Portanto, isso resulta de um acompanhamento, cumprindo aqueles deveres que eu disse. Isto é a primeira premissa que temos de ter em consideração. Segundo, o senhor juiz tem que ter em consideração que ainda estamos perante um contrato que é definido por livre vontade das partes, daquelas que concordam, obviamente, as que não concordam, sujeitam-se à exceção do 406, número 2, que é o contrato poder afetar partes discordantes. Agora, não compete ao juiz definir medidas ou o conteúdo do plano. Acho que até aqui estamos de acordo. Não compete ao juiz. Ora, poderemos ter um cenário em que os credores públicos ou outros créditos, ou, para dizer de uma forma mais ampla, podemos ter um cenário em que o conteúdo do plano viola normas imperativas. E, portanto, o artigo 215 do Código de Insolvência é muito claro, o Tribunal não deve homologar. Vamos pôr aqui por hipótese que está aqui em causa o voto contra da Autoridade Tributária da Segurança Social. E o juiz pensa assim, bom, eles votaram contra, independentemente de terem sido ultrapassados os limites que a lei prevê de pagamento a esses credores. Mas votaram contra, tendo ou não sido ultrapassados esses limites. E a jurisprudência tem discutido, bom, o plano aplica-se a todos, menos à Autoridade Tributária e à Segurança Social. O que é que isso? Isso obriga a que o devedor, em bom rigor, tenha que pagar aquele valor que é devido à Segurança Social ou à Autoridade Tributária à margem do plano. Então, se o plano previa pagar em 150 prestações, por que é que eu vou ter que pagar tudo de uma vez? Isso não introduz uma modificação no plano? Introduz.
E o que pergunto é, essa modificação continua a garantir que o plano é viável? Não sei. O juiz sabe, fez essa ponderação. O senhor administrador, no parecer que emitiu, fez essa ponderação. Agora os senhores administradores têm que emitir pareceres no plano A, B e C, consoante o juiz venha a adotar a tese da nulidade parcial da ineficácia relativa. Pode o juiz, isto vai, em termos jurídicos, é bastante discutível, porque é assim, o que está aqui em causa é a redução dos contratos. E a redução dos contratos existe ou pode ser aplicada quando o juiz pode presumir que as partes quiseram que o acordo fosse celebrado, mesmo com a parte viciada. O juiz pode presumir isso. As partes votaram aquele contrato, aquele plano em concreto. O juiz pode presumir isso. Não pode presumir, porque não foi sequer produzida prova suficiente nesse sentido. Segundo, não pode presumir porque houve uma manifestação de que o contrato era aquele e não outro. Portanto, as teses de nulidade, da nulidade parcial, da ineficácia relativa, são digamos assim, um escape que foi encontrado para dizer assim, bom, mas para atender a dois interesses, dos credores tributários e do devedor. Olha, nós recuperamos na mesma a sua empresa, mas olha, aqui ao Estado vai ter que cumprir. A questão é que o plano, com recurso à nulidade parcial, à ineficácia relativa, poderá, em concreto, não ser um plano viável e o Tribunal não pode, não tem como fazer, presumir que a vontade das partes é de que o plano seja homologado com a parte viciada, ou seja, com a parte que afeta e não deveria afetar os créditos tributários. E, portanto, a decisão de homologação pode vincular partes discordantes, mas não pode vincular as partes concordantes relativamente a um plano diferente daquele que efetivamente foi aprovado. Mas podemos estar casos em concreto em que o crédito da autoridade tributária é só 1.000 euros. Está bem, e se tivermos casos em que o crédito são 100 mil e a situação é que se o plano não vincular a autoridade tributária, a empresa não é viável. Se a empresa não é viável, o Tribunal está obrigado a não homologar. É um dos critérios, ou não é? E, portanto, a ineficácia relativa não tem como, ou da nulidade parcial, não tem como ser aplicada. O que é que o juiz poderia fazer? O juiz tem um poder, um dever de gestão processual, que serve para muita coisa, às vezes não serve para nada, mas em concreto pode servir para muita coisa. Serve para marcar tentativas de conciliação, serve para, digamos assim, conceder prazos adicionais para aquilo que a lei está a prever, serve... Bom. Mas também pode servir para tentar superar este problema. Não está previsto o convite ao aperfeiçoamento, mas todos nós sabemos, não está previsto expressamente, mas decorrem das leis que se aplicam subsidiariamente. Ora, o juiz depara-se com um problema. Tem um plano que viola uma norma imperativa, vamos imaginar que está em causa a violação da indisponibilidade dos créditos tributários. E diz, bom, vou arriscar na nulidade parcial, na eficácia relativa, mas eu posso estar a comprometer a viabilidade da empresa, porque se a empresa é viável nestas condições, se eu vou homologar um plano modificando as condições, estou a entrar em contradição, porque estou a dizer, sim senhor, este plano é viável, mas sem isto. E a empresa tem recursos para suprir isto e acaba o juiz fazer esta modificação. Acho que já me pronunciei. O que é que o juiz pode fazer? Bem, o juiz poderia, querendo, convidar as partes para apresentar, teoricamente, um plano modificado, eventualmente baixando as prestações aos demais credores para acomodar aquilo que vai ter que pagar a autoridade tributária. Ou então poderia ter em consideração, por exemplo, as recomendações que a autoridade tributária ou a Segurança Social fizeram chegar e não teve em devido tempo. Também poderia dizer às partes, no fundo, para vir suprir, dizendo assim, agora nós temos um plano diferente, eu estou, para evitar as decisões de surpresa, não é? Eu estou inclinado para homologar este plano, a não ser que me digam que não. Se não disserem nada, eu vou presumir que posso homologar assim, que vocês concordam que seja assim. Isto, na verdade, obriga a que haja uma segunda votação. E parece-me que isto pode ser um bocado forçado. Mas, tendo em conta as dilações que muitas vezes acontecem na prática, não me repugnaria que, no limite, sempre seria melhor do que aplicar a nulidade parcial à ineficácia relativa. No limite, sempre seria melhor. Pelas razões que eu já disse. Por último, e talvez é uma aventura que nenhum juiz se atreva a fazer,
mas que foi proposta também por um juiz conselheiro jubilado, Fonseca Ramos, num acordo em 2018, e também é defendido por doutrina, que eu acho que dispensa apresentações, nomeadamente a professora Catarina Serra e o professor Miguel Pestana Vasconcelos, que é, lembram-se daqueles princípios que eu falei há pouco, do primado da recuperação. Ora, ele tem um efeito, uma aplicação muito prática. O Supremo Tribunal de Justiça, nesse acordo que eu faço referência a 2018, diz basicamente o seguinte: olhando para o caso em concreto, se verificarem 3 pressupostos, que são: a empresa desempenha uma função económico-social relevante para a comunidade. O plano apresentado é sério, viável e credível. E é indispensável que a regra de indisponibilidade dos créditos tributários seja afetada, que seja arredada. Ou seja, por exemplo, em vez de 150, 200 prestações. Neste caso, ponderando os interesses públicos, as normas legais aplicáveis, todos os princípios, deve prevalecer o primado da recuperação, em casos inteiramente justificados, excepcionais. É o Supremo Tribunal de Justiça que fixa esses pressupostos, que concluiu, neste caso, que não estavam verificados. Porquê? Porque o devedor e os credores não lograram demonstrar a indispensabilidade de ir para além dos limites que a lei prevê, de colocar em causa a indisponibilidade. Ao contrário, se tivessem demonstrado, o Tribunal admitiria que sim. E, para concluir, isto não nos deve chocar. Porquê? Se nós olharmos para o regime italiano, ele, no fundo, reduz os créditos públicos ao seu valor económico e diz: bom, em cenário de liquidação, a autoridade tributária quanto é que recebe? E prevê e permite que possa ser modificado nessa parte. Ou seja, quanto a essa parte, ela é disponível, porque não vai receber. Não quer dizer que depois os devedores que falámos há pouco, subsidiários, não respondam por inteiro, mas a empresa não pode ser desonerada desse valor. Bom, era esta a reflexão que tinha a partilhar convosco. Muito obrigado pela atenção e a seguir terei disponível para questões.